Olá, amados, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja em nós. Meu nome é Nilma Maria. Este é o resumo da nossa 11ª lição do trimestre. Agradeço imensamente pela audiência, é uma honra ter vocês comigo. Sejam todos muito bem-vindos e sintam-se abraçados. Vamos para o nosso conteúdo, o assunto desta lição, o espírito humano e as disciplinas cristãs. O texto áureo, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. 1 Timóteo capítulo 4 e verso 8. Verdade prática. As práticas espirituais são necessárias para o fortalecimento do espírito, assim como os exercícios físicos para a estrutura óssea e muscular. O objetivo da lição, o primeiro, é explicar o conceito bíblico de piedade, distinguindo entre sua dimensão interna e externa. O segundo, despertar nos alunos a consciência da necessidade de uma prática regular e perseverante das disciplinas espirituais. O terceiro, conscientizar os alunos que as disciplinas espirituais são ferramentas essenciais na batalha contra as forças do mal. Bom, é sobre isto que a lição vai tratar. Nesta lição, vamos estudar sobre as disciplinas cristãs, vamos entender o conceito de piedade, inclusive muito trabalhado pelo apóstolo Paulo em suas epístolas pastorais. Vamos aprender que as disciplinas espirituais fazem parte de uma vida piedosa e que, assim como o corpo necessita de exercício, o espírito precisa de oração, jejum e meditação da palavra de Deus para se manter forte e vigilante. Que o Espírito Santo nos conduza nesta jornada. Venha comigo, se inscreva, curta, comente, compartilhe com um amigo. Esta lição é dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico está dividido em 3 subtópicos, o segundo em 3 e o terceiro apenas em 2 subtópicos. O primeiro tópico, com o tema a piedade e as disciplinas cristãs, e como primeiro subtópico exercício corporal e piedade, o apóstolo Paulo, ao escrever a Timóteo, faz um paralelo importantíssimo entre exercício corporal e piedade. Ele declara que o exercício corporal tem pouco proveito para o homem, no entanto a piedade para tudo é proveitosa, considerando que além da promessa da vida presente, ainda garante a que há de vir, conforme 1 Timóteo capítulo 4 e verso 8. Paulo reconhece que o exercício corporal possui algum valor ou utilidade, mas ressalta que este é limitado, ou seja, sua utilidade é restrita apenas a esta vida presente, como saúde, vigor físico e etc. Já a piedade, que engloba as disciplinas cristãs e os exercícios espirituais, como oração, leitura bíblica e serviço, é proveitosa para tudo, pois não se restringe ao presente, mas abrange a vida futura. Conforme o apóstolo Paulo, a piedade é o estado de vida de um crente que, por meio da sã doutrina e do treinamento espiritual, que é o exercício, busca conformar sua conduta e seu caráter ao modelo de Jesus Cristo, vivendo de maneira reverente e honrosa perante Deus e os homens. O segundo subtópico, piedade interna e externa, aqui vamos aprender o real sentido do termo piedade e entender a diferença entre piedade interna e externa. O termo grego, usado por Paulo em 1 Timóteo capítulo 4, verso 8, eusébia, eu, que significa bom, e semobai, que significa ser devoto, na verdade, a palavra piedade tem um amplo sentido espiritual. Em resumo, é um conjunto de atitudes que expressam temor, respeito, reverência e amor a Deus. Tais atitudes estão ligadas a fatores internos e externos. O nosso comentarista adverte contra a limitação ou distorção da piedade que ocorre quando há uma ênfase exagerada no aspecto externo. Ele cita exemplos históricos como o catolicismo medieval, que enfatizava as obras como meio de salvação ou mérito em detrimento da graça. Cita também os escribas e fariseus, que valorizavam a visibilidade de suas práticas, como longas orações, dízimos, deveres religiosos públicos, conforme Mateus capítulo 23, versos 5 a 7, e
capítulo 14, verso 23 a 28. Enquanto o interior estava corrompido pela maldade e a falta de sinceridade. A verdadeira piedade não está relacionada à religiosidade. Ela contempla as disciplinas espirituais externas, como oração, jejum e leitura da palavra, em consonância com uma sincera e profunda devoção a Deus, cujo objetivo é agradá-lo. Colossenses capítulo 3, verso 23. Este é o motor da piedade, ou seja, a piedade não é um ritual vazio, mas um estilo de vida integral. Ela se baseia na sinceridade do coração, manifesta-se nas disciplinas espirituais e se confirma na justiça e amor ao próximo. O terceiro subtópico, piedade e discrição, aqui o nosso comentarista vem ensinar a maneira correta de se praticar as disciplinas espirituais, destacando que a discrição e a humildade são essenciais e que o exibicionismo anula o valor da prática diante de Deus. Jesus advertiu seus discípulos sobre a necessidade de serem discretos ao praticar atos de piedade, especificamente oração e jejum, conforme Mateus capítulo 6, verso 5, verso 6, verso 16 e verso 18. A prática das disciplinas espirituais não combina com a busca por reconhecimento humano. Para evitar o exibicionismo, Jesus deu instruções concretas. Em relação ao jejum, o praticante deveria ungir a cabeça e lavar o rosto, conforme Mateus capítulo 6, verso 17 a 18. Estas ações visavam não dar sinais de que se estava jejuando, mantendo o ato entre o indivíduo e Deus. O jejum, a oração e a caridade devem ser feitos em secretos. A única ocasião em que o anúncio ou conhecimento do jejum é apropriado é quando sua prática é coletiva e possui um propósito comum. Mesmo nesse caso, como o exemplo de Esther, que está registrado no livro de Esther, capítulo 4, verso 16, a preferência é que o anúncio se restrinja apenas às pessoas envolvidas com o propósito. O segundo tópico, com o tema Desafios das Disciplinas Espirituais, e o primeiro subtópico, a analogia do corpo, aqui o nosso comentarista nos convida a refletir sobre a dificuldade em manter o exercício físico como uma metáfora para descrever a dinâmica da vida espiritual e o perigo da inércia. O texto estabelece que no exercício físico, a falta de rotina e o tempo de inatividade criam um ciclo vicioso. Quanto menos se exercita, menos se deseja fazê-lo. A retomada torna-se dolorosa, impõe limitações e impede o alcance de um estado ideal de mobilidade. A mesma dinâmica destrutiva é transferida para as disciplinas espirituais, no caso, oração, jejum e leitura da palavra. Ciclo de fraqueza. Quanto menos se pratica, menos se tem o desejo ou o ímpeto de praticar, menos queremos fazê-lo. Enfraquecimento e atrofia. A vida espiritual entra em declínio, ficando mais lenta e curta. Existe o risco teológico de atrofia, no caso, paralisia, que é a perda de capacidade de agir e crescer espiritualmente. O autor de Hebreus exorta os crentes a reagirem, utilizando a metáfora do corpo cansado para expressar o cansaço da alma. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Hebreus capítulo 12, verso 12. A palavra de Deus recomenda uma atitude de reavivamento e vigor, conforme Joel capítulo 13, verso 10. Pois já espadas das vossas enxadas. 1 Coríntios 16 e 13. Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente, sede forte. No segundo subtópico, apatia, engano e pecado, aqui somos alertados acerca da diminuição da prática da oração, jejum e da meditação das Escrituras, que causa perda de discernimento e sensibilidade espiritual. As convicções outrora consolidadas passam a ser superficiais e substituídas por filosofias vãs, conforme Colossenses capítulo 2 e verso 8, que normalizam de forma sutil o que antes era pecado. 1 João capítulo 3, verso 7 a 8. O secularismo e as ideologias começam a dominar as igrejas, conduzindo-as por princípios e valores deste presente século, conforme Lucas capítulo 18, verso 8 e 2 Pedro capítulo 2, verso 1 a 3. O terceiro subtópico da teoria prática, aqui o nosso comentarista nos chama a atenção de que as disciplinas espirituais
espirituais não devem se restringir a meras teorias, mas devem ser praticadas por todo cristão. Uma vida piedosa requer tempo de qualidade com Deus, como reservar um tempo para oração e meditação da palavra, e isso deve ser feito no início do dia e sempre que for possível, repetir ao longo do dia, mesmo que em momentos curtos. À noite, essa prática deve ser realizada novamente, conforme Salmo capítulo 55, verso 17 e Daniel capítulo 6 e verso 10. A prática de jejuar deve também ser uma constante na vida do piedoso, assim como manter frequência regular aos cultos, com especial dedicação e adoração a Deus. Que não sejamos apenas assíduos, mas cultuadores. O terceiro tópico, com o tema As Disciplinas e a Luta Espiritual, e o primeiro subtópico, As Astúcias do Maligno, o texto aborda a luta espiritual que o cristão trava todos os dias contra principados e potestades, conforme Efésios capítulo 6 e verso 12. Diante disto, não podemos nos descuidar, ignorando esta realidade. O intuito do inimigo é nos atingir e produzir terríveis danos em nosso espírito, alma e corpo, e isso se estende aos nossos entes queridos. João capítulo 10, verso 10 e 1 Pedro capítulo 5, verso 8 a 9. Por isso é imprescindível preservar as disciplinas espirituais, vivendo em comunhão com Cristo, orando em todo o tempo com súplicas no Espírito. Efésios capítulo 6 e verso 18. O segundo e último subtópico, evitando as distrações, aqui somos alertados a nos apegar às disciplinas espirituais para termos uma vida cristã vitoriosa. Devemos agir com prudência na administração do nosso tempo, conforme Efésios capítulo 5, verso 15 a 16, evitando distrações como as redes sociais, por exemplo. O uso compulsivo das redes sociais, como WhatsApp, Instagram, Facebook e YouTube, tem gerado uma crescente dependência digital que muitas vezes invade até momentos de culto, em que muitas pessoas recorrem ao celular, mesmo sem necessidade real, apenas por hábito. Que Deus nos liberte de qualquer forma de vício. Bom, aprendemos com esta lição que o exercício das disciplinas espirituais é fundamental para nos manter fortalecidos contra as forças das trevas e que, assim como as necessidades físicas, o nosso espírito precisa de alimento diariamente. Obrigada por assistir este conteúdo. Deus abençoe sua vida e da sua família. Até o próximo sábado, se Deus assim o permitir.